E aí, pessoal? Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou analisar minhas duas partidas mais recentes contra o Nakamura, jogadas no Arena Kings do chess.com. Foram duas partidas blitz bem legais. Para quem ainda não assistiu o vídeo dessas partidas, que eu já publiquei com os cortes da live, e quiser saber como foi ali ao vivo, né, a minha reação ao vivo, o que eu tava calculando, o que eu tava comentando das partidas, pode clicar aí para ser redirecionado pro vídeo, né, se você ainda não assistiu. Se você achar legal, deixa um like lá. Inclusive, antes que eu esqueça, se você gosta aqui do conteúdo do canal, gosta das aulas, né, dos vídeos, dos cortes de partidas, não se esquece de deixar o seu like aí e de se inscrever também para receber mais conteúdo de xadrez igual esse aqui que eu faço. Mas, caso você já assistiu, né, o vídeo mais recente dessas duas partidas que eu joguei contra o Nakamura, que é o número 1 Blitz do mundo, né, tanto no online, no chess.com, quanto no presencial, se você já assistiu, vamos direto para as análises aqui, né, para complementar aquele vídeo ali, para eu explicar um pouco como é que foram essas partidas. Bom, e aí no mesmo dia, 8 partidas depois, né? 8 partidas depois dessa que eu joguei de pretas, eu acabei caindo de novo contra o Nakamura. Dessa vez de cores invertidas. Então eu vou até mudar aqui também. Agora eu tô de brancas. Foi até curioso isso, né? Porque eu tinha jogado com ele já 3 partidas esse ano, mas sempre uma vez só na live. Nesse dia eu caí 2 vezes contra ele. E agora eu tava de brancas. Então eu joguei peão dama, G6. 4. Aqui ele repetiu a linha que nós já havíamos jogado na primeira partida. Se você não viu a primeira partida, que eu acabei ganhando em 20 lances, depois que ele fez uma pendurada grave, assim, um erro grave, você pode clicar aí para assistir o primeiro vídeo. Eu postei a primeira vitória que eu tive contra o Nakamura no Arena Kings. Foi nessa variante também. Só que agora ele deu uma pequena desviada, que ele jogou dama A5. Aquela partida foi F5, e aí eu joguei E4 e F3, sacrificando um peão por iniciativa. Dessa vez ele mudou um pouco, ele jogou dama A5, dama C2, mas ele acabou fazendo o F5 do mesmo jeito. Pensando agora, né, como foram essas duas partidas, a primeira partida que a gente jogou e essa de agora, eu acho que uma continuação mais segura para as pretas seria cavalo F6. Porque agora eu não vou jogar mais E4. Se eu jogar E4, ele toma mesmo. Bispo D3 e cavalo F6. Essa é uma posição completamente diferente. Porque o peão das pretas ainda tá em F7 e o meu peão ainda tá em F2. Então eu não tenho nem a ala do rei mais fraca das pretas e nem a coluna F aberta. Então muito provavelmente eu jogaria bispo D2 para preparar o E4, né? Para pegar o centro. E aí jogar essa posição aqui. E é vantajosa para as brancas. Mas para um blitz é uma posição jogável. É uma posição completamente jogável e o Nakamura tem muita experiência nessas posições. Quando ele jogou F5, eu não tive dúvida. Eu transpus para a mesma posição. E4. E aí ele jogou F por E4. Aqui outra opção seria D6, tentar jogar um pouco mais sólido. Mas aí quando toma e bispo D3, a gente troca mesmo os bispos. E ele vai ter um problema sério na casa E6, né? Sem esse bispo aí ele vai ter problemas nas casas brancas em geral, mas principalmente na casa E6. Então ele jogou F por E4. E aí eu fui com a mesma ideia, F3. Agora ele fez D6. Cavalo F6, F4, cavalo E4 e bispo D3. Iria transpor para nossa primeira partida. Jogou D6, aí eu tomei. Cavalo F6, cavalo F3. Ainda cavalo por E4 transpõe para nossa partida depois de bispo D3. Mas ele jogou cavalo BD7. Fiz bispo D3. E aí ele jogou cavalo G4. Se eu não me engano, esse foi um dos planos que eu sugeri nas análises daquela primeira partida. Quem não assistiu ou não tiver lembrado, pode clicar aí para ver o vídeo da análise da primeira partida. Eu também publiquei. E eu lembro que eu tinha sugerido esse plano de ele usar os cavalos para controlar a casa E5. Aqui ele já tenta jogar de um jeito mais sólido, né? Em vez de aceitar o peão, de ficar com o peão a mais em troca de dar uma iniciativa muito forte para as brancas, ele vai tentar controlar as casas centrais aí. As casas pretas, né? Principalmente a casa E5, que ficam fracas porque ele trocou o bispo em C3. Joguei bispo D3, aí ele fez cavalo G4, é uma ideia natural de passar um cavalo para E5. Roque. E aí ele jogou roque. Poderia ter feito cavalo E5 direto também. Eu provavelmente trocaria e seguiria com bispo F4. E
Parece uma posição agradável para as brancas ainda de pressão. Ele jogou roque direto. E aqui ele tem esse plano, né, de levar o cavalo para E5. Eu imagino que ele queria trocar em E5, trocar em F1 e simplificar a posição. Por isso, eu joguei bispo G5. E ele defendeu o ponto E7, ele que está atacado com torre F7. Outra defesa seria a dama D8. Eu acho que essa é um pouco mais sólida. Seria uma defesa mais... ele traz a dama para ajudar na ala do rei, né? A gente vai ver que torre F7 tem um problema. Eu jogo H3. Aí ele voltou o cavalo para E5. Agora voltar para F6 já não faz tanto sentido. Porque, entre outras jogadas, as brancas têm uma reação muito forte que é E5. E5 aqui. Abrindo o centro, né? D por E5 e torre E1. E aí, quando ele volta a dama para defender o peão, bispo H6, com as ameaças tanto de cavalo G5 como o bispo toma D3. Várias ameaças perigosas aí. Jogou cavalo E5. Aí eu troquei. E troquei em F7 também. Porque isso força as pretas a jogarem rei por F7, né? Se ele joga cavalo F7, cai o peão de E7 por nada, sem compensação. F7. Check. E esse rei acaba tendo que voltar pro centro. Esse rei G8 cai E7 de novo. Então, joga rei E8. E esse é um momento interessante, porque o rei dele deu essa volta, né? Foi pra ala do rei e voltou pro centro. Aqui, eu percebi, claro, que a minha posição era bem superior, que era bem melhor. Por quê? Eu tenho todas as peças jogando, tenho o par de bispos, e o rei dele teve que ficar exposto de novo no centro. Mas nesse ponto, ele não tinha gasto, eu acho que nem 30 segundos do tempo dele. Ele não tinha baixado nem de 2 minutos e 30. E eu já tava gastando meu tempo. Então eu sabia que, por melhor que fosse a minha posição, eu precisava jogar de um jeito direto, assim. Precisava encontrar alguma coisa forte e rápido. E aí eu achei uma jogada legal nessa posição, que é dama F2. Pensando no ataque, né? Em explorar logo a posição daquele rei. O ponto é que, se ele toma o bispo em D3, que ficou no ar, dama F8 e dama por E7. Mate em 2. Então ele joga rei D7. Naturalmente ele quer dar uma escapada com o rei aí, né? Ele quer jogar rei C7, bispo D7, levar o rei para uma área mais segura e depois desenvolver as peças da ala da dama. Então eu joguei. Aí aqui tem um problema, né? Se eu jogo dama F8, que parece que ameaça mate, ele faz dama D8. E aí ele consegue defender a posição. Além de tudo, D3 tá caindo ainda. Então, nesse caso, já seria mais difícil de eu manter minha vantagem, pelo menos numa partida Blitz. Portanto, eu joguei bispo C2, eu simplesmente tirei o bispo. Mas eu não vi que tinha um golpe ganhador aqui que era bispo toma E7. Nem passou pela minha cabeça. Porque ele não pode tomar o bispo, que aí ele vai levar mate rápido com a entrada da dama e da torre ali. E se ele toma em D3, dama F8, aí as peças das brancas estão chegando, né? Mas esse é o tipo de coisa que não é tão difícil de ver numa partida pensada, porque é só continuar calculando. Só que numa partida Blitz, sim, é bem difícil porque a gente tende a procurar variantes mais forçadas, mais diretas. Então eu resolvi só tirar o bispo. Porque afinal, se ele joga cavalo por C4, aí fica mais fácil de eu fazer bispo toma E7 ou um lance como dama F7 também. Seria bem tranquilo aqui de fazer e é ganhador. Se ele joga dama por C3, aí dama F8, ele não tem como voltar a dama para defender, né? Então ele continuou com o plano dele de colocar o rei em segurança, rei C7. Toma. E agora ele decidiu voltar o cavalo. Porque se ele jogasse bispo D7 tinha um problema, né? Nessa posição, bispo D7 leva bispo D6, rei D6 e dama F6. E aí eu vou ganhar o cavalo com cheque também. E depois um ataque ganhador ainda, um ataque matador. Por isso ele jogou cavalo D7. E esse é um outro momento bem interessante da partida. Eu até sugiro que quem não lembra, né? Se quiser assistir de novo o vídeo pra lembrar dessa parte. Porque aqui eu percebi, bom, eu tô com um peão a mais. Eu devo estar ganho, porque as minhas peças estão bem melhor colocadas do que as dele. Mas o meu tempo tá indo embora, tá? Eu tô ficando escasso de tempo no relógio, né? Eu tenho que encontrar alguma coisa bem direta. Não vai adiantar eu tentar ganhar, por exemplo, com dama F4, porque aí ele defende, dama B6. Eu não tava vendo como continuar essa posição. Então eu tomei uma decisão bem direta e bem forçada, que foi bispo por D6 aqui. Sacrificar esse bispo. Ele jogou rei por D6, ele não tem outra opção, porque agora ele não tem tempo de organizar as peças. E levar o rei pra B6 aqui não vai acabar bem, né? Também não adianta voltar com o rei pra D8, porque aí o mate é rápido com a dama. Ele joga rei por D6 e dama F4. O meu ponto aqui, né, é que se ele jogasse cavalo E5, dama F6. E aí eu recupero o cavalo com um mate em poucos. Então ele é obrigado a voltar com o rei para E7.
Nessa posição eu acabei me precipitando um pouco. Quando eu sacrifiquei o bispo em D6, eu tinha calculado isso e eu pensei que D6 acabava com a partida. Se eu tivesse pensado um pouquinho mais, talvez eu fizesse E5, que é um lance tranquilo e que vai ganhar também, porque esses dois peões aqui, eles vão avançar muito fortemente e não vai ter como ele defender esse rei. Com certeza o branco tá ganho, ele vai perder em poucos. Eu joguei D6 pensando apenas que ele jogaria ou rei E8, dama F7 e mate em 2, ou rei D8 e também mate em 2, né? Só que ele faz o único aqui que gera uma resistência, rei E6. E nessa posição eu comecei a ficar um pouco nervoso, porque eu já tinha menos de 30 segundos nessa hora. Não, na verdade aqui o rei E6 eu ainda imaginei que ele pudesse jogar. Tem um detalhe que é o seguinte, não adianta eu jogar dama F7 nessa posição, porque aí rei por D6 e ele esconde lá em C7, e eu tô com peça menos por nada. Mas assim, aqui eu até imaginava essa posição, mas eu vi bispo D1. Eu pensei, bispo D1, eu dou mate, né, com bispo G4. Então acabou. E aí ele fez H5. Então essa posição é engraçada porque se vocês olharem no vídeo, né, nessa hora eu começo a ficar um pouco nervoso mesmo. Eu até comento, meu tempo tá acabando aqui, eu tenho que achar um mate, eu tô ficando sem tempo. Eu já tava com menos de 30 segundos nessa posição. E eu não percebi que ele tinha H5 tirando a casa G4 do bispo. Então eu fiquei olhando pro tabuleiro e pensando, não é possível que não tenha um mate contra esse rei. Não acredito, né? Ele não tem todas as peças dele, tirando o cavalo é a única peça que protege algumas peças, algumas casas perto do rei. As outras peças ali estão todas longe, estão todas do outro lado. Não é possível, né, que não tenha um arremate, assim, um ganho direto. Mas eu calculava e eu não tava vendo. Porque eu pensei, dama F7, rei por D6, dama por G6, rei C7. Aí eu dou um cheque aqui, rei B6. E agora ele vai esconder o rei em A6. Tá perigoso ainda, mas ele tá com uma peça a mais. E eu não tenho tempo de calcular toda essa linha. Tudo até o fim. Mas, no instinto, no reflexo, me surgiu uma ideia. E eu joguei E5 nessa posição. E5 sim é o lance ganhador. Ele cria uma ameaça de mate em 2, que era isso que eu tava precisando. Tava precisando criar uma ameaça de mate, de algum jeito. O ponto é que se ele joga dama por C3, dama F7, e aí o rei não pode tomar em D6, ele tem que tomar em E5 e leva mate em D5. Então ele joga cavalo por E5, só que nisso eu desviei o cavalo da defesa da casa F6. Então eu jogo dama F6, E7 e dama por E5. E aqui eu tinha bem pouco tempo, mas eu tinha certeza que essa posição tinha mate forçado. Eu tinha certeza absoluta que aqui tinha mate, sei lá, em 5 jogadas, 4, alguma coisa assim, ou muito, ou menos, e que ia dar tempo de ganhar, né? Então eu pensei, eu tô bem apurado, mas eu tenho um pouco de esperança aqui, porque eu acho que vai dar tempo de dar mate. É importante perceber que eu acabei deixando escapar um mate legal, que era bispo A4. Mas esse lance, pra você ver com 10 segundos, 10 ou 11 segundos no relógio, é muito difícil, é impossível. O ponto é fazer um desvio, né? O objetivo é desviar a dama preta. Se ele cobre, cavalo C6, aí a dama E7 mate, porque o rei ficou sem a casa C6 pra escapar. E se ele toma o bispo, a dama não tá defendendo C7, então agora o mate vai ser em C7. Seria um arremate bonito com certeza, mas nem passou pela minha cabeça, eu nem sonhei com isso. Então eu joguei dama por E5. Ele sabe aqui que tá chegando, né? Que as peças brancas estão chegando e vão dar mate rápido. Então ele tentou sair correndo. Rei C6, bispo F3. Só que agora a torre vai para B1, rei A6. E as brancas têm D7. Esse lance aí ganha mais material, né? Porque se ele joga bispo por D7, bispo B7 é mate. Então ele jogou B6 para não levar bispo B7. Aqui eu quase fiz D por C8. Quase que eu joguei D por C8 ali. No vídeo eu chego até a pegar no peão. Mas aí eu vi que bispo por A8 era melhor. Porque eu continuo ameaçando tomar em C8 e promover com mate. E quando ele toma aqui eu tenho dama C7, né? E tenho essa ameaça aqui de dama B7 e mate também. Mas nesse momento eu tinha, sei lá, 6 segundos. E aí ele tentou um último desespero aqui, né? A última tentativa desesperada. Dama B4 pra tentar me dar seta. Mas acabou dando errado. Uma tentativa melhor seria dama B5, né? Isso eu acho que seria melhor. Porque se eu jogar dama B7, rei A5 e dama por A7, ele tem ainda dama A6. Aí ele ia conseguir derrubar minha seta, ele ia derrubar meu tempo. Porque eu não ia conseguir achar em 3 segundos agora um mate, né? A solução aqui, na verdade, é quando dama B5 tomar em B5. Aí sim dá o cheque, né? Toma primeiro em B5, aí dá o cheque e vai ter mate. Mas era uma tentativa, né? Ele jogou dama B4 e acabou levando dama B7 e dama por A7 mate.
Essa partida eu diria que foi a que eu gostei mais até agora, das 5 que eu joguei contra o Nakamura esse ano, né? Joguei 5 partidas já contra ele no Arena Kings, todas bem legais, mas essa eu acho que foi a que eu gostei mais. Porque ele melhorou um pouco o jogo dele em relação à primeira partida ali, ele melhorou a linha, mas eu consegui aproveitar bem as chances de iniciativa, né? Os lances que eu gostei mais na partida, que eu colocaria assim como os momentos mais legais, eu acho que foram Dama F2, deixando o Bispo em D3 pra ameaçar mate, né? Depois o Bispo toma D6 aqui, esse sacrifício da peça, foi bem legal. E por fim, o E5, né? Porque E5 ali é o lance decisivo da partida. Eu tava com muito pouco tempo e se eu não achasse esse lance, eu provavelmente teria perdido. Não teria nem escapado com um empate, eu ia perder a partida. Mas, foi uma vitória bem legal. E aí a gente terminou com 1-1 nesse dia, né? No Arena Kings, que é um resultado espetacular aí contra um dos melhores, né? Se não for o melhor jogador de Blitz aí do mundo, o Nakamura. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das análises aí. Espero que vocês tenham curtido a análise, a partida, né, em si. E se você gostou, não se esqueça de deixar o like no vídeo. Se você tá gostando do canal também, se inscreve aí. Ativa as notificações, né, para sempre receber conteúdo novo quando sair. Pretendo, espero, né, jogar mais partidas ainda contra o Nakamura no chess.com e sempre trazer as análises, independente de ganhar ou perder ou empatar, contanto que as partidas sejam interessantes, né? Teve duas partidas aí que eu não analisei porque eu achei que elas tiveram muito erro dos dois lados, tanto meus como dele, mas essas duas partidas eu achei bem legais. Pra um ritmo blitz, assim, elas foram bem jogadas e tiveram ideias interessantes. Então, espero que vocês tenham gostado e obrigado por acompanhar sempre. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo ou se você tiver alguma sugestão. E a gente vai se falando. Então, valeu, pessoal, e até a próxima.